Um milionário traído decide se vingar dormindo com a mulher mais improvável. A faxineira da empresa, pura, assustada, virgem. Mas o que começou como vingança, virou caos. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. O silêncio sempre foi seu companheiro mais fiel. César Lancaster aprendeu desde cedo que homens de sua posição não demonstram fraqueza, não choram, não se permitem vulnerabilidades que possam ser exploradas. Aos 43 anos, ele comandava o Grupo Lancaster, como quem rege uma orquestra de poder e influência. Cada movimento calculado, cada decisão pesada em ouro e consequências. A empresa de engenharia que seu avô fundara nos anos 50 agora dominava contratos milionários pelo país inteiro, erguendo arranha-céus em São Paulo, complexos industriais no interior, pontes que ligavam o progresso aos sonhos brasileiros. Mas naquela manhã de terça-feira, quando a secretária depositou o envelope pardo sobre sua mesa de mogno, César sentiu o primeiro tremor em décadas. Não havia remetente, apenas seu nome digitado em fonte Times New Roman, formal e impessoal. Dentro, fotografias em papel fotográfico brilhante. Helena, sua esposa de 15 anos, nua nos braços de um homem que César jamais vira antes. Um sujeito magro, de barba descuidada, mãos sujas de tinta. As fotos datavam de 2 anos, 2 estações inteiras de mentiras compartilhadas na mesa de jantar, 2 anos de beijos de despedida pela manhã, fingimento mascarado de rotina matrimonial. Helena Vasconcelos Lancaster, filha de banqueiro, educada em colégios suíços, fluente em 4 idiomas, esposa exemplar segundo as revistas de sociedade, a mulher que posava ao seu lado em eventos beneficentes, que sabia exatamente onde colocar as mãos durante as fotos oficiais, que conversava sobre arte e política com a elegância de quem nasceu para ocupar espaços de prestígio, e que, aparentemente, havia escolhido se entregar ao tipo de homem que César desprezava. Um artista sem dinheiro, sem nome, sem futuro garantido. A traição não era apenas pessoal, era política. Era uma declaração de guerra contra tudo o que César representava, contra o mundo que construíra ao redor de si mesmo como fortaleza. Helena não apenas o traíra, ela o humilhara de forma calculada, escolhendo deliberadamente o oposto de tudo o que ele era. Um homem que vivia de arte, que provavelmente criticava o capitalismo enquanto se deitava com a esposa do capitalista. César guardou as fotografias na gaveta superior da escrivaninha, trancou-a com a pequena chave dourada que sempre carregava no bolso do colete. Não confrontaria Helena imediatamente. Homens como ele não agem por impulso. Primeiro, era preciso planejar, entender, e então, quando chegasse o momento certo, agir com a precisão cirúrgica que aplicava nos negócios. Naquela noite, observou Helena durante o jantar. Ela comentava sobre a exposição de um fotógrafo francês que visitara durante a tarde, gesticulando com as mãos bem cuidadas, unhas feitas no salão mais caro da cidade. Falava sobre luz, composição, a melancolia capturada nas imagens em preto e branco. César mastigava lentamente, saboreando não apenas o salmão grelhado, mas também a ironia amarga da situação. Helena discorria sobre arte com a mesma paixão que demonstrava na cama com outro homem, uma paixão que ele jamais despertara nela. Durante 15 anos, haviam sido o casal perfeito para as câmeras, para os jantares de negócios, para a manutenção de 2 reputações importantes. Mas ali, naquela mesa de jantar iluminada por um lustre austríaco caríssimo, César finalmente entendia que nunca conhecera de fato a mulher com quem dividia a cama. Ela era uma estranha bem vestida, uma representante de seu próprio interesse, alguém que desempenhava o papel de esposa com a mesma competência com que desempenharia qualquer outro papel social. Quando ela subiu para o quarto, alegando dor de cabeça, César ficou sozinho na sala de estar. A casa de 1000 metros quadrados em Alphaville parecia maior do que nunca, cada cômodo ecoando o vazio que sempre existira, mas que ele só agora conseguia ouvir com clareza. Serviu-se de um uísque escocês,
Caminhou até a janela panorâmica que dava para o jardim paisagístico. Lá fora, o sistema de irrigação automático regava plantas importadas que nunca haviam conhecido a terra brasileira de verdade. Foi nesse momento de contemplação silenciosa que César tomou uma decisão que mudaria tudo. Não se divorciaria. Não faria escândalo. Não daria a Helena o prazer de transformá-lo em manchete de revista como um marido traído qualquer. Em vez disso, faria algo muito mais refinado. Algo que estivesse à altura da sofisticação da humilhação que recebera. Ele encontraria uma forma de sentir novamente, de despertar sensações que julgava mortas, e quem sabe de fazer Helena experimentar o gosto amargo do abandono, da irrelevância, de descobrir que também podia ser substituída. A vingança seria sutil, elegante, devastadora. Como tudo o que um Lancaster fazia, seria executada com perfeição absoluta. César terminou o uísque, apagou as luzes da sala e subiu para o quarto, onde Helena já dormia profundamente, o rosto sereno de quem não carregava culpa alguma, ou de quem aprendera a dormir, mesmo carregando segredos pesados, como chumbo na consciência. Ele se deitou do outro lado da cama king size, mantendo a distância segura que sempre mantivera, e fechou os olhos. Amanhã, começaria a procurar o que Helena havia encontrado nos braços de outro homem, e quando encontrasse, faria questão de que ela soubesse exatamente o que havia perdido. Isadora Santiago sempre soube que era invisível, não por escolha, mas por necessidade. Aos 24 anos, carregava nos ombros o peso de uma vida inteira tentando não incomodar, não ser notada, não ocupar mais espaço do que o estritamente necessário para sobreviver. O uniforme azul marinho da empresa de limpeza. Sempre, limpo a engolia, transformando suas curvas discretas em linhas retas e sem graça. Os tênis brancos, já amarelados pelo uso, faziam ruídos surdos contra o piso de mármore do 30º andar do grupo Lancaster. Era quase meia-noite quando ela empurrou o carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos. As luzes automáticas acendiam conforme ela passava, criando um caminho iluminado que se apagava logo atrás, como se sua presença fosse apenas um fantasma temporário navegando por aquele universo de poder e dinheiro. Isadora preferia assim. Durante o dia, aqueles corredores fervilhavam de executivos de terno, secretárias impecáveis, reuniões importantes que decidiam o futuro de milhares de empregos. À noite restava apenas o silêncio, e ela, uma intrusa discreta que limpava as evidências de um dia de decisões que jamais a incluiriam. Viera de Diamantina, cidade histórica de Minas Gerais, onde nasceu e cresceu sob os cuidados rígidos da avó Terezinha, mulher austera que confundia amor com disciplina, que criara Isadora com medo de Deus, medo dos homens, medo do próprio corpo. Menina, seu corpo é templo sagrado. Não deixe nenhum homem profanar o que Deus fez puro, repetia Dona Terezinha todas as noites, antes das orações obrigatórias. Isadora cresceu acreditando que o desejo era pecado, que o amor entre homem e mulher era armadilha perigosa, que mulheres decentes se guardavam para o casamento como quem guarda joia preciosa. Quando a avó morreu, vítima de um infarto fulminante, Isadora descobriu papéis antigos no baú de cedro. Certidão de óbito de Eduardo Santiago, seu pai, morto na penitenciária de Contagem quando ela tinha apenas 6 anos. Oficial de justiça, homem honesto segundo todos que o conheceram, fora preso acusado de participar de um esquema de corrupção envolvendo contratos públicos. Isadora jamais soubera dos detalhes. A avó sempre dissera que o pai morrera de doença no peito, mentira piedosa para proteger a neta da verdade dolorosa. Nos documentos amarelados, Isadora encontrou recortes de jornal que a avó guardara como quem guarda espinhos. Funcionário público é preso por fraude em licitação do grupo Lancaster, dizia uma manchete de 1999. Eduardo Santiago havia tentado denunciar irregularidades nos contratos de construção de uma estrada em Minas Gerais. Em vez de ser ouvido, fora incriminado, processado, preso. Morreu na cela antes do julgamento, levando consigo a verdade que tentara expor.
Foi com essas revelações, queimando no peito, que Isadora chegou a São Paulo, 2 anos antes. Não viera por vingança, não, sabia como se vingar. Viera por necessidade, pela urgência de sobreviver numa cidade que não perdoava os fracos. O emprego na Sempre Limpo surgiu através de uma prima distante que já trabalhava lá. É trabalho honesto, dissera, e você sempre foi discreta. Eles gostam de funcionárias que sabem ficar quietas. Discreta era a palavra certa. Isadora limpava as mesas onde decisões milionárias eram tomadas. Esvaziava cestos de lixo cheios de rascunhos de contratos. Passava pano em quadros que custavam mais do que ela ganharia em 10 anos. E fingia não ver, não ouvir, não existir. Até aquela noite de dezembro, quando encontrou César Lancaster trabalhando até tarde em seu escritório. Ele estava debruçado sobre papéis espalhados na mesa, gravata afrouxada, mangas da camisa social arregaçadas até os cotovelos. A luz do abajur desenhava sombras em seu rosto anguloso, destacando a linha firme da mandíbula. Os olhos escuros que não piscavam enquanto lia. Isadora hesitou na porta. Geralmente, os executivos já haviam ido embora quando ela chegava. Fazia parte do acordo tácito. Eles ocupavam aquele espaço durante o dia. Ela cuidava dele durante a noite, numa dança perfeitamente coreografada de não interferência mútua. Com licença, murmurou, a voz quase inaudível. Posso voltar mais. Tarde. César ergueu o olhar. Por um segundo que pareceu eterno, seus olhos se encontraram. Isadora sentiu algo estranho no estômago, uma sensação que não sabia nomear. Ele tinha olhos cansados, mas havia neles uma intensidade que a fez engolir em seco. Era um homem bonito. Isso ela não podia negar. Bonito do jeito que homens ricos sabem ser. Bem cuidado, com a confiança que o dinheiro confere, usando roupas que se moldavam perfeitamente ao corpo atlético. Não precisa, disse ele, a voz grave ecoando no escritório silencioso. Continue seu trabalho. Não me incomoda. Mas incomodava. A presença dele mudara completamente, a energia do ambiente. Isadora tentou se concentrar na limpeza, passando um pano úmido nas estantes, organizando os objetos que já estavam perfeitamente organizados. Sentia o olhar dele sobre si, um peso físico que a fazia tremer ligeiramente. Quando se abaixou para esvaziar o cesto de lixo embaixo da mesa, percebeu que ele observava seus movimentos com atenção desconcertante. — Como você se chama? Perguntou César de repente. Isadora se endireitou tão rapidamente que quase derrubou. — É o cesto. Isadora, senhor. Isadora, repetiu ele, como se estivesse experimentando o som do nome na própria voz. Nome bonito. Significa dádiva de Ísis, sabia? A deusa egípcia da magia e da feminilidade. Ela não sabia. Ninguém jamais lhe contara a origem de seu nome. A avó sempre dissera que fora escolhido porque soava cristão. Isadora apenas balançou a cabeça, sem saber o que responder, desejando que ele voltasse a se concentrar nos papéis. Mas César continuou falando. Trabalha aqui há muito tempo? 2 anos, senhor. E antes, de onde veio? A pergunta a pegou desprevenida. Isadora raramente falava sobre o passado. Interior de Minas, senhor. Cidade pequena? Diamantina. Algo mudou na expressão de César. Um interesse novo, mais aguçado. Diamantina, repetiu pensativamente. Cidade histórica, rica em diamantes, como o nome sugere, e em histórias, imagino. Isadora não respondeu. Terminou a limpeza em silêncio, guardou os produtos no carrinho e se dirigiu à porta. Mas antes de sair, ouviu a voz de César mais uma vez. Isadora. Ela se virou. Tenha uma boa noite. A gentileza inesperada a desarmar. Isadora murmurou um obrigada quase inaudível e saiu empurrando o carrinho pelo corredor com as pernas bambas. Só quando chegou ao elevador, percebeu que estava segurando a respiração. Nos dias seguintes, César encontrou-se esperando pelas noites. Pela primeira vez em meses, tinha uma razão para ficar até tarde no escritório que não envolvia fugir de Helena ou mergulhar no trabalho para esquecer as fotografias trancadas na gaveta.
Isadora havia despertado algo nele, uma curiosidade que crescia como vinha selvagem, emaranhando-se em seus pensamentos durante reuniões importantes, interrompendo sua concentração quando menos esperava. Começou a observá-la discretamente. A forma como ela movia as mãos ao limpar, gestos econômicos e precisos de quem aprendera a não desperdiçar movimentos. Como mordia o lábio inferior quando se concentrava, uma pequena marca de vulnerabilidade que contrastava com a postura sempre alerta. Isadora limpava como quem executava um ritual, com reverência quase religiosa pelos objetos que tocava, como se cada superfície fosse sagrada, e ela, uma zeladora de templo. Era diferente de Helena em todos os aspectos possíveis. Onde sua esposa era verbalização constante, opinião sobre tudo, presença que preenchia ambientes inteiros. Isadora era economia de palavras, silêncio habitado, presença que se desculpava por existir. Helena usava o corpo como instrumento de poder, conhecia o efeito que causava em homens e mulheres, manipulava sua própria sensualidade com a habilidade de uma estrategista. Isadora parecia não ter consciência do próprio corpo, escondia-se. Sob uniformes largos, caminhava como quem pede licença ao mundo para passar. César mandou investigá-la. Não foi difícil conseguir as informações básicas através do Departamento de Recursos Humanos, da Sempre Limpo. Isadora Santiago, 24 anos, solteira, sem filhos, endereço numa pensão em Liberdade, salário de R$ 600 mensais, sem antecedentes criminais, sem histórico médico relevante, sem cartão de crédito ou conta bancária, além da poupança, onde recebia o pagamento. Uma vida transparente de tão simples. Mas quando o relatório do detetive particular chegou, César sentiu o chão se mover sob seus pés. Eduardo Santiago. O nome saltou do papel como um fantasma do passado. Oficial de justiça preso em 1999 por supostamente aceitar propina para facilitar contratos do Grupo Lancaster em Minas Gerais. César lembrava vagamente do caso. Ele tinha 20 e poucos anos, estava terminando o MBA nos Estados Unidos quando o escândalo explodiu na imprensa. Seu pai, Augusto Lancaster, havia lidado com a situação com um punho de ferro, processando todos os envolvidos, incluindo Eduardo Santiago. O relatório era minucioso. Eduardo Santiago não havia aceito propina. Pelo contrário, descobrira irregularidades nos contratos e tentara denunciá-las. Fora silenciado através de um processo fraudulento, incriminado com provas plantadas, abandonado pela própria instituição que deveria proteger. Morreu na prisão 3 anos depois, vítima de uma briga entre detentos. Ou pelo menos foi isso que constou no relatório oficial. César fechou a pasta com as mãos tremendo. Isadora era filha de um homem que seu pai havia destruído. Um homem, inocente ao que tudo indicava, que pagara com a vida por tentar fazer a coisa certa. E agora ela estava ali, limpando o chão do escritório do filho do homem que arruinara sua família. O universo tinha senso de humor cruel. Naquela noite, quando Isadora chegou para trabalhar, César a esperava. Havia dispensado os outros executivos mais cedo, inventado uma desculpa qualquer sobre revisão de contratos importantes. Na verdade, queria estar sozinho com ela. Queria olhá-la sabendo o que agora sabia. Queria entender se havia algo de vingança em sua presença silenciosa. Boa noite, disse ele quando ela apareceu na porta. Boa noite, Sr. Lancaster, respondeu Isadora, sempre formal, sempre mantendo a distância segura. César, corrigiu ele. Pode me chamar de César. Ela hesitou, claramente desconfortável com a intimidade proposta. Prefiro manter o senhor se não se incomoda. César sorriu. Primeira vez que alguém recusava uma aproximação sua. Helena sempre criticara sua formalidade excessiva, reclamava que ele tratava até os amigos mais próximos como se fossem funcionários. E ali estava uma funcionária verdadeira, recusando qualquer familiaridade. Isadora, disse ele, parando de fingir que lia os papéis. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela parou de limpar, endireitou o corpo numa postura defensiva quase imperceptível. Claro, seu pai,
Ele trabalhava com justiça? O efeito foi imediato. Isadora empalideceu. Suas mãos apertaram o pano de limpeza até os nós dos dedos ficarem brancos. Por um momento, César pensou que ela fosse desmaiar. Como o senhor sabe disso? Sussurrou. Tenho boa memória para nomes. Eduardo Santiago. Oficial de justiça preso em 1999. Morreu na prisão. César fez uma pausa, observando cada microexpressão no rosto dela, relacionado a contratos desta empresa. Isadora deixou cair o pano no chão. Suas mãos tremiam visivelmente agora. O senhor sabia quem eu era quando me contrataram? Não, respondeu César honestamente. Descobri há poucos dias. Por acaso. E agora vai me demitir? A pergunta o pegou desprevenido. Havia algo na voz dela. Não era medo de perder o emprego. Era algo mais profundo. Resignação. Como se ela sempre soubesse que esse momento chegaria, que sua origem a condenaria, mais cedo ou mais tarde. Por que eu faria isso? Isadora o encarou pela primeira vez desde que se conheceram. Olhos castanhos enormes, úmidos, cheios de uma dor antiga que ela carregava como quem carrega pedra no sapato. Porque meu pai tentou prejudicar sua família. Porque talvez o senhor ache que vim aqui com segundas intenções. E veio? Não, respondeu ela imediatamente. Vim porque precisava trabalhar, porque não tenho mais ninguém no mundo, porque não sabia fazer outra coisa além de limpar e cuidar. Sua voz quebrou ligeiramente. Meu pai era homem honesto. Morreu tentando fazer a coisa certa. Não vim aqui para vingar ninguém. Vim porque não tinha mais para onde ir. César se levantou da cadeira, contornou a mesa. Isadora recuou instintivamente, mas ele parou a uma distância respeitosa. Acredito em você. Por quê? Porque se tivesse vindo por vingança, não limparia meu escritório com tanto cuidado. Não se esconderia. Faria questão de ser vista. Isadora baixou o olhar. Posso ir embora agora? Não terminou o trabalho. Posso terminar amanhã. Se ainda tiver emprego amanhã. Terá, disse César, mas quero que saiba de uma coisa. Meu pai não era homem fácil. Fazia o que achava necessário para proteger a empresa. Às vezes essas decisões prejudicavam pessoas inocentes. Como meu pai. Como seu pai, concordou César. Sinto muito. Isadora o olhou surpresa. Provavelmente era a primeira vez que alguém da família Lancaster pedia desculpas por algo. Relacionado a Eduardo Santiago. O senhor não precisa se desculpar pelos erros de seu pai. Talvez não, mas quero que saiba que reconheço a injustiça. Ela assentiu, abaixou-se para pegar o pano que havia derrubado. Quando se levantou, César ainda estava ali, muito perto, observando-a com intensidade que a fazia corar. Isadora. Sim? Você é muito bonita. A frase saiu antes que ele pudesse censurá-la. Isadora arregalou os olhos, deu um passo para trás, bateu nas costas contra a estante de livros. Eu preciso ir, gaguejou. César não insistiu. Observou-a. Saíra apressada, esquecendo metade dos materiais de limpeza. Ficou sozinho no escritório, com o perfume suave que ela usava. Algo barato, provavelmente comprado no supermercado, mas que tinha um efeito devastador em seus sentidos. Pela primeira vez desde as fotografias de Helena, César sorriu. Sorriu porque havia encontrado algo que o fazia sentir novamente. E porque intuía que Isadora, por mais que tentasse fugir, também havia sentido algo naquele momento de proximidade. A caça havia começado, mas desta vez César não tinha certeza de quem era o predador. As semanas seguintes transformaram-se num jogo de aproximação e recuo que consumia César de forma inesperada. Ele começou a trabalhar até mais tarde, inventando relatórios urgentes, revisões de contratos que poderiam esperar, qualquer desculpa para estar no escritório quando Isadora chegasse. Ela, por sua vez, desenvolvia estratégias elaboradas. Para evitá-lo, limpava outros andares primeiro. Demorava-se nos banheiros,
Organizava o material no carrinho por tempo desnecessário antes de aparecer em sua sala. Mas a tensão entre eles crescia a cada encontro fortuito. César notava como ela corava quando ele a cumprimentava, como suas mãos tremiam ligeiramente ao limpar a mesa onde ele trabalhava. Isadora, criada sob a doutrina rígida da avó sobre pureza e pecado, não conseguia nomear o que sentia, mas sabia que era perigoso. O calor que subia pelo pescoço quando os olhos de César se demoravam nela, a forma como seu coração disparava quando escutava sua voz grave, tudo isso contradizia anos de ensinamento sobre o que uma mulher decente deveria sentir. César, por outro lado, descobria-se obcecado, não apenas pelo corpo de Isadora, embora o desejo físico fosse inegável, mas por sua resistência, por sua recusa em se deixar impressionar por seu poder, sua riqueza, sua posição social. Helena sempre fora calculista, interesseira à sua própria maneira sofisticada. As outras mulheres que conhecera ao longo da vida também buscavam algo dele: status, dinheiro, conexões. Isadora era a primeira que parecia genuinamente incomodada com sua atenção. Foi numa noite chuvosa de janeiro que tudo mudou. São Paulo estava sendo castigada por uma tempestade que alagava ruas, derrubava árvores, transformava a cidade num caos aquático. César trabalhava sozinho no escritório, ouvindo o barulho da chuva contra as janelas panorâmicas, quando percebeu que Isadora não havia aparecido no horário usual. Quase meia-noite, ela finalmente chegou. Estava encharcada, o uniforme colado ao corpo, o cabelo escuro grudado no rosto, tênis fazendo barulho de água a cada passo. Tremia de frio e parecia exausta. "Desculpe o atraso, Sr. Lancaster", disse ela, tentando esconder o tremor na voz. "O ônibus quebrou na enchente. Tive que vir caminhando." César se levantou imediatamente. "Você está congelando." "Está tudo bem. Vou trabalhar assim mesmo." "Não vai trabalhar nada, vai ficar doente." Ele caminhou até o armário onde guardava roupas sobressalentes, costume de executivo que às vezes passava dias no escritório. Tirou uma camisa social seca. "Vista isso. Vou pedir para o motorista levá-la em casa." "Não posso aceitar." "Pode e vai aceitar." A autoridade em sua voz não admitia discussão. "O banheiro da diretoria é ali. Troque de roupa antes que pegue pneumonia." Isadora hesitou olhando para a camisa cara em suas mãos. Era de algodão egípcio, provavelmente custava mais do que seu salário mensal. "E meu trabalho?" "O prédio. Não vai desabar se você não limpar meu escritório por uma noite." Ela desapareceu no banheiro. César tentou voltar ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. A imagem de Isadora molhada, o uniforme marcando as curvas que ela sempre escondia, havia se gravado em sua retina. Quando ela saiu do banheiro, ele quase engasgou. A camisa ficava enorme nela, mas de alguma forma a fazia parecer menor, mais frágil, quase infantil. As mangas cobriam suas mãos. A barra chegava quase nos joelhos. Ela havia tentado pentear o cabelo com os dedos, mas ainda estava úmido, ondulado, emoldurando seu rosto de um jeito que a tornava devastadoramente bonita. "Obrigada", murmurou, evitando olhá-lo diretamente. César chamou o motorista, mas a resposta foi desanimadora. "Senhor Lancaster, as ruas estão intransitáveis. Marginais fechadas, viadutos alagados. Não consigo sair da garagem." Ele desligou o telefone e olhou para Isadora. "Parece que vocês vão ter que esperar a chuva diminuir." "Posso ir de metrô." "Metrô está fechado por causa da enchente. Vi no noticiário." Isadora se sentou numa das poltronas de couro da sala de reuniões, parecendo perdida dentro da camisa dele. "Então vou esperar aqui até amanhecer." "Não seja tola. Tem um sofá na sala ao lado. Pode dormir lá." "Não quero incomodar." "Não incomoda." César serviu 2 copos de uísque e ofereceu um para ela, para esquentar. "Não bebo." "Hoje bebe. É medicinal." Isadora pegou o copo com as 2 mãos como se fosse uma xícara de chá. Tomou um gole pequeno e fez careta. "É forte." "É para ser." César se sentou na poltrona ao lado dela. "Me conte sobre Diamantina." "Por quê?"
Curiosidade. Nunca visitei cidades históricas. Isadora tomou outro gole, este um pouco maior. O álcool estava fazendo seu efeito, relaxando músculos tensos, soltando palavras que normalmente ficavam presas na garganta. É bonita. Tem casas coloniais, igrejas antigas, ruas de pedra. Minha avó dizia que os fantasmas dos escravos ainda andavam pelas ruas à noite. Você acredita em fantasmas? Acredito que o passado nunca morre completamente. Fica grudado nos lugares, nas pessoas. Ela o olhou diretamente pela primeira vez. Como meu pai, ele ainda está aqui de alguma forma. Aqui? Neste prédio, nesta empresa, na injustiça que nunca foi reparada. Sua voz estava mais solta agora, o uísque desinibindo-a. Às vezes, quando limpo estes escritórios, imagino ele aqui tentando fazer a coisa certa, sendo ignorado, sendo traído. César sentiu o peso da culpa familiar, mas também algo mais complexo. Desejo misturado com remorso, atração temperada por responsabilidade histórica. Sinto muito pelo que aconteceu com ele. O senhor já pediu desculpas. Não é suficiente. Isadora terminou o uísque, colocou o copo vazio na mesa de centro. Não, não é. Mas é mais do que qualquer Lancaster fez até hoje. Eles ficaram em silêncio, ouvindo a chuva diminuir lá fora. A intimidade forçada pela tempestade, o álcool, a roupa dele no corpo dela, tudo conspirava para criar uma atmosfera carregada de possibilidades. Posso fazer uma pergunta? Disse César. Pode. Por que nunca se casou? Uma mulher bonita? Como você... Isadora corou violentamente. Minha avó dizia que casamento era coisa séria, que eu precisava me guardar para o homem certo. E você acredita nisso? Acreditava. Ela fez uma pausa. Antes. Antes do quê? Em vez de responder, Isadora se levantou abruptamente. Preciso ir dormir, amanhã tenho que trabalhar cedo. Mas quando passou por ele, tropeçou. Talvez por causa do uísque, talvez por causa dos tênis ainda molhados. César a segurou pelos braços, impedindo que caísse. Por um momento ficaram assim, ela de pé entre as pernas dele que ainda estava, sentado, as mãos dele em seus braços, os rostos muito próximos. Isadora, sussurrou César. Não. Ela balançou a cabeça, mas não se afastou. Você sente também. Não deveria, Lica, mas sente. Ela assentiu quase imperceptivelmente. César levantou devagar, sem soltá-la. Agora estavam na mesma altura, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço impossível. É errado, murmurou Isadora. Por o... quê? Porque você é casado. Porque sou filha de quem sou. Porque... Sua voz falhou. Porque você nunca beijou ninguém, completou César, lendo a verdade em seus olhos. O rubor dela foi resposta suficiente. César tocou seu rosto com delicadeza infinita, como quem toca cristal. Isadora. Quando ele a beijou, foi como se o mundo pegasse fogo ao redor deles. Ela não sabia como responder, mas seu corpo sabia. Derreteu-se contra ele, as mãos se agarrando na camisa dele, um gemido baixo escapando da garganta. César aprofundou o beijo, explorando sua boca virgem com a experiência de quem conhecia mulheres, mas sentindo algo que nunca havia sentido antes, a responsabilidade devastadora de ser o primeiro. Quando se separaram, Isadora estava ofegante, os lábios inchados, os olhos brilhantes de lágrimas. Eu não deveria ter feito isso, sussurrou. Nós fizemos isso, corrigiu César. Isso está errado. Não se parece errado. Isadora se afastou, a camisa dele balançando ao redor de seu corpo pequeno. Boa noite, Sr. Lancaster. César, corrigiu ele mais uma vez. Ela parou na porta da sala de reuniões. César. Foi a primeira vez que disse seu nome, e quando desapareceu pela porta, César soube que estava perdido. Os dias seguintes ao beijo foram uma tortura refinada para ambos. Isadora chegava ao trabalho com o coração disparado, as mãos suando, inventando desculpas para evitar o escritório de César. Quando finalmente precisava limpá-lo, fazia-o com eficiência mecânica,
olhos fixos no chão, movimentos rápidos de quem queria terminar logo e fugir. Mas César sempre estava lá, observando-a em silêncio, criando uma tensão elétrica que ela podia sentir na pele como corrente de baixa voltagem. César, por sua vez, descobria-se completamente obcecado. O gosto dos lábios virginais de Isadora havia se tornado uma memória física que o assombrava durante reuniões importantes. Pegava-se olhando para a boca das outras mulheres, secretárias, executivas, até mesmo Helena, e comparando-as com a doçura inexperiente de Isadora. Nada se comparava. Ninguém despertava nele aquela mistura devastadora de proteção e desejo, de ternura e possessividade. Helena notou a mudança. Durante um jantar particularmente silencioso, ela comentou com a ironia afiada que caracterizava seus ataques. Você parece diferente ultimamente, mais presente. Finalmente arranjou uma amante interessante. César quase se engasgou com o vinho. A provocação de Helena era mais certeira do que ela imaginava. Estou apenas focado no trabalho. Claro que está. Ela sorriu cortando o salmão com movimentos precisos. O trabalho sempre foi sua verdadeira paixão, muito mais confiável que as pessoas, não é? A ironia da situação não escapou a César. Helena, que o traía há 2 anos questionando sua fidelidade, mas ele não retrucar. Ainda não. Sua vingança seria muito mais sutil que uma discussão doméstica. Na semana seguinte, César tomou uma decisão. Comprou um apartamento pequeno, mas elegante em Moema, próximo ao escritório. Oficialmente seria para quando precisasse trabalhar até muito tarde. Na realidade, era um santuário onde poderia encontrar Isadora longe de olhos curiosos, longe do peso da história familiar que o cercava no prédio da Lancaster. Levou 3 semanas para convencê-la a aceitar sua proposta de jantar. Quero compensar você pela noite da chuva, disse ele numa quinta-feira, quando ela limpava sua mesa com mais demora que o necessário, sinal de que também lutava contra a atração crescente. Não precisa compensar nada, murmurou Isadora. Preciso. Para mim. César tocou levemente a mão dela que segurava o pano de limpeza. Por favor. O toque foi como faísca em pólvora. Isadora retirou a mão rapidamente, mas não antes de César sentir o tremor que a percorreu. Não posso. Patrice, que não? Por quê? Ela hesitou, procurando palavras para explicar o medo que a consumia. Porque não sei como agir nesses lugares. Porque vou fazer papel de ridícula. Você não faria papel de ridícula nem se tentasse. César sorriu com uma ternura que ele mesmo não reconhecia em si. E não será em lugar fancy. Será na minha casa? A proposta era ainda mais perigosa, e ambos sabiam disso. Casa significava intimidade, privacidade, possibilidades que assustavam e atraíam Isadora em igual medida. Sua esposa estará lá? Helena viajou para o Rio, evento beneficente que durará o fim de semana. Isadora mordeu o lábio inferior, gesto que César havia aprendido a reconhecer como sinal de conflito interno. Não é uma boa ideia. Provavelmente não, concordou ele. Mas você vai aceitar mesmo assim. E ela aceitou. Porque o desejo era mais forte que o medo, porque a solidão pesava mais que as advertências da avó morta, porque César despertava nela sensações que ela jamais soubera que existiam. No sábado à noite, Isadora chegou ao apartamento usando o único vestido que possuía, uma peça simples azul marinho que comprara para o velório da avó 2 anos antes. Havia tentado arrumar o cabelo, passado um batom barato, borrifado um perfume que ganhara de uma colega de trabalho no Natal. Sentia-se deslocada, como se estivesse usando fantasia para uma peça na qual não sabia o papel. César abriu a porta, usando jeans e camisa social sem gravata, mais casual do que ela jamais o vira. O apartamento era sofisticado, mas acolhedor, com móveis de design e uma vista privilegiada da cidade. Ele havia preparado massa italiana, acendido velas, escolhido um vinho que não a intimidasse. Você está linda, disse ele. E pela primeira vez Isadora acreditou que talvez fosse verdade.
O jantar transcorreu numa dança delicada de aproximação. César contou histórias da infância, dos anos de colégio interno, da pressão para assumir a empresa familiar. Isadora falou de Diamantina, da avó rígida, mas amorosa à sua maneira, dos livros que lia escondida para escapar da realidade. Descobriram gostos em comum. Ambos gostavam de chuva, de música clássica, de manhãs silenciosas. Quando terminaram de comer, César colocou uma música suave e convidou-a para dançar. Não sei dançar, protestou Isadora. Nem eu, mentiu ele, puxando-a suavemente para seus braços. Dançaram devagar na sala de estar, os corpos se conhecendo através da roupa, as respirações se sincronizando. César sentia o perfume barato dela, mas era o cheiro mais excitante que já experimentara. Isadora sentia a força contida nos músculos dele, a segurança de braços que poderiam protegê-la do mundo inteiro. Isadora, murmurou César, as palavras perdidas no cabelo dela. Olha para mim. Quando ela ergueu o rosto, César viu nos olhos castanhos um desejo que espelhava o seu próprio. Desta vez, quando ele a beijou, ela respondeu com mais confiança. As mãos dele exploraram as curvas discretas do corpo dela. As mãos dela se perderam nos cabelos escuros dele. Eu nunca... Aí começou Isadora quando se separaram, ofegantes. Eu sei, disse César. Não precisa fazer nada que não queira. Mas ela queria. Pela primeira vez na vida, queria algo com uma intensidade que a assustava. Queria conhecer o próprio corpo. Através das mãos dele, queria descobrir os mistérios que a avó sempre pintara como pecaminosos. Me ensina, sussurrou, as bochechas vermelhas de vergonha e desejo. César a levou para o quarto, com a reverência de quem carrega algo sagrado. Despiu-a devagar, beijando cada centímetro de pele revelada, sussurrando palavras de encorajamento quando ela tentava se cobrir. Quando finalmente se uniram, Isadora chorou, não de dor, mas da intensidade avassaladora de sentir-se completa pela primeira vez. Depois ela permaneceu aninhada contra o peito dele, traçando círculos distraídos nos músculos definidos, ainda processando a transformação que acabara de viver. Foi assim que sempre deveria ser? Perguntou. César beijou o topo da cabeça dela. Não, foi melhor. Por quê? Porque foi com você. Eles adormeceram abraçados, duas pessoas solitárias que haviam encontrado uma na outra, algo que nem sabiam que procuravam. Mas no fundo dos dois, uma certeza sombria se instalava. Aquela perfeição era temporária. O mundo real, com suas regras cruéis e julgamentos implacáveis, os esperava do lado de fora daquele quarto. Na manhã seguinte, quando Isadora acordou sozinha na cama grande, encontrou um bilhete na mesa de cabeceira. Precisei sair cedo. Use o carro para voltar para casa. O motorista está esperando. Obrigado pela noite mais perfeita da minha vida. C. Ela se vestiu em silêncio, guardando cada detalhe daquela manhã na memória. Sabia, com a intuição cruel das mulheres apaixonadas, que algo havia mudado entre eles para sempre. O que não sabia era que 9 meses depois voltaria àquele apartamento carregando nos braços a consequência mais pura e mais complicada daquela noite de amor. Os meses seguintes transformaram-se numa montanha-russa emocional que consumia César e Isadora de formas diferentes, mas igualmente devastadoras. O apartamento em Moema tornou-se santuário secreto, onde se encontravam 2, às vezes 3 vezes por semana. César inventava reuniões que terminavam cedo, compromissos cancelados, viagens de negócios fictícias. Isadora reorganizava seus horários de trabalho, trocava turnos com colegas, mentia para a senhoria da pensão sobre onde passava as noites. Cada encontro era uma mistura explosiva de paixão física e conexão emocional que nenhum dos dois sabia como processar. César descobria camadas de ternura em si mesmo que julgava mortas desde a infância. Isadora florescia como mulher, ganhava confiança, aprendia a expressar desejos que sempre reprimira. Quando estavam juntos, o mundo exterior deixava de existir. Não havia Lancaster versus Santiago, rico versus pobre, casado versus solteira.
Havia apenas eles dois, construindo uma intimidade que transcendia todas as barreiras sociais. Mas a realidade sempre os esperava do lado de fora. César voltava para casa, onde Helena continuava seu teatro de esposa exemplar, participando de eventos beneficentes, aparecendo nas colunas sociais, mantendo o casamento como vitrine perfeita, enquanto prosseguia com seu próprio romance secreto. A hipocrisia da situação não estava perdida para César. Ele agora compreendia a atração pelo proibido, a adrenalina do segredo, a intensidade que vem de fazer algo que a sociedade condena. Isadora, por sua vez, lutava com a culpa que a avó havia plantado tão profundamente em sua alma. Acordava algumas manhãs no apartamento de César, sentindo-se pecadora, adultera, mulher perdida que traía os ensinamentos de uma vida inteira. Outras manhãs, sentia-se mais viva do que jamais estivera, completa de uma forma que fazia todos os sermões da avó parecerem mentiras cruéis, inventadas para manter as mulheres prisioneiras do medo. Foi numa terça-feira de março que tudo começou a desmoronar. Isadora havia faltado ao trabalho por 3 dias seguidos, alegando gripe. Na verdade, estava enjoada, tonta, com sensibilidade nos seios que a fazia suspeitar do impensável. Quando finalmente voltou ao escritório, pálida e tremendo, César imediatamente percebeu que algo estava errado. "O que aconteceu?" perguntou ele, fechando a porta do escritório assim que ela apareceu com o carrinho de limpeza. "Nada. Só estava doente." "Isadora, me olha." A voz dele tinha uma autoridade gentil que ela havia aprendido a reconhecer. "O que está acontecendo?" Ela tentou continuar limpando, mas as mãos tremiam tanto que derrubou o frasco de produto no chão. O barulho ecoou, no escritório silencioso como tiro. Eu acho que estou grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. César sentou-se pesadamente na cadeira, como se as pernas tivessem perdido a força. "Tem certeza?" "Fiz 2 testes. Deram positivo." "Meu Deus." César passou as mãos pelo rosto. "Meu Deus, Isadora." "Eu sei," ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sei que complica tudo. Que você tem sua vida, sua esposa, sua posição. Eu não esperava que isso acontecesse." César se levantou, foi até ela, segurou seu rosto entre as mãos. Hey, me olha. Nós vamos resolver isso." "Como? Como vamos resolver? Você é casado, eu sou empregada da limpeza. Sua esposa, sua família, a sociedade inteira vai nos destruir." "Não vão destruir nada," disse César com uma convicção que não sentia completamente. "Eu te protejo. Protejo você e nosso filho." Palavra nosso pareceu eletrocutá-los. Pela primeira vez, a realidade do que estava acontecendo os atingiu completamente. Não era apenas um caso, uma aventura, uma paixão temporária. Era uma vida nova, uma responsabilidade permanente, uma ligação que nunca poderia ser desfeita. "Eu tenho medo," confessou Isadora. "Eu também," admitiu César, "mas não estamos sozinhos nisso." Nos dias seguintes, César tentou reorganizar sua vida para acomodar a nova realidade. Começou a planejar como revelar a situação para Helena, como proteger Isadora dos inevitáveis ataques que viriam, como garantir que ela e o bebê tivessem tudo de que precisassem. Abriu uma conta bancária no nome dela, transferiu dinheiro suficiente para que não precisasse mais trabalhar, começou a procurar um apartamento melhor para ela morar. Mas Helena Lancaster não era mulher que deixava passar despercebidas as mudanças no comportamento do marido. Havia contratado um investigador particular meses antes, não por suspeitar da traição dele, mas para documentar suas próprias aventuras e garantir que, caso César descobrisse seu caso, ela tivesse ammunition para uma eventual batalha de divórcio. O investigador, porém, havia captado muito mais do que ela esperava. Numa quinta-feira cinzenta de abril, Helena bateu à porta do apartamento em Moema. Isadora atendeu, já com uma barriga discreta mais visível sob a camisola simples. O confronto foi brutal e rápido. "Então você é a vagabunda que está fudendo meu marido", disse Helena empurrando a porta e entrando sem ser convidada. Isadora recuou,
instintivamente protegendo a barriga com as mãos. Senhora Lancaster. Não, me venha com essa de Senhora Lancaster. Sei muito bem quem você é. Filha do ladrão que tentou roubar nossa empresa. Como se não bastasse ter um pai criminoso, agora vira prostituta. Meu pai não era ladrão, retrucou Isadora, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. E eu não sou prostituta. Helena riu com crueldade. Não? Então o que chama uma mulher que transa com um homem casado em troca de apartamento, dinheiro, uma vida melhor? Se não é prostituição, é pelo menos um ótimo negócio. Não é. Assim, César e eu. César e você não são nada, cortou Helena. Você é um passatempo, uma diversão. Acha mesmo que um homem como ele deixaria tudo por uma empregada da limpeza? Que apresentaria você para a sociedade como sua nova esposa? Helena caminhou pela sala, avaliando cada objeto com desprezo. Você pode até ter engravidado dele, querida, mas isso não muda quem você é. Uma nobody que não passa de um erro, de julgamento. O bebê é dele, disse Isadora, a voz tremendo. O bebê, Helena sorriu com malícia, pode ser de qualquer um. Uma mulher que se deita com um homem casado certamente se deita com outros. Vai ser muito fácil provar isso em tribunal. Que se... Tribunal? O que vai decidir a guarda desta criança? Porque você realmente acha que vou permitir que uma bastarda carregue o nome Lancaster? Que vou deixar que um filho ilegítimo herde o que é meu por direito? Helena se aproximou de Isadora, a voz baixa e venenosa. Vou destruir você. Vou provar que é uma mulher instável, uma interesseira, uma ameaça para esta criança. E quando terminar, você não só vai perder o bebê, como vai sumir de São Paulo para nunca mais voltar. Quando Helena saiu, deixou Isadora em destroços, no chão da sala. Pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, ela sentiu medo real não só por si mesma, mas pelo filho que carregava. Helena Lancaster tinha recursos, poder, conexões. Ela não era a adversária que Isadora pudesse enfrentar sozinha. Naquela noite, quando César chegou ao apartamento, encontrou Isadora fazendo malas com movimentos mecânicos, o rosto inexpressivo de quem havia chorado até não ter mais lágrimas. — O que está fazendo? Perguntou ele. — Sua esposa esteve aqui. Deixou. Muito claro qual é meu lugar nesta história. César sentou-se pesadamente no sofá. — Isadora, pare com isso. Não vai fugir. Não estou fugindo. Estou protegendo nosso filho. Protegendo como? Indo para onde? Com que dinheiro? Isadora parou de dobrar roupas, olhou para ele com uma mistura de amor e desespero que partiu o coração de César. Não. Sei. Só sei que não posso ficar e assistir ela tomar meu filho de mim. E sei que você não pode me proteger dela. Posso sim. Pode. Então por que não contou para ela sobre nós? Por que ainda está casado com ela? Por que... Isadora engoliu em seco. Porque eu ainda sou seu segredo sujo. César não teve resposta. E na ausência de suas palavras, Isadora encontrou toda a confirmação de que precisava. Terminou de fazer as malas, beijou-o uma última vez e saiu do apartamento, carregando no ventre a única coisa pura que havia nascido daquele amor complicado. Marcus Lancaster sempre fora a ovelha negra da família. Aos 38 anos, havia abandonado a carreira de advogado corporativo para se tornar professor de história numa escola estadual em Campinas. Vivia numa casa simples, dirigia um carro popular, escolhera deliberadamente uma vida que irritava profundamente o pai e decepcionava o irmão mais novo. Desde a morte de Augusto Lancaster, 2 anos antes, Marcos e César mal se falavam. Encontros obrigatórios em datas comemorativas, conversas formais sobre assuntos seguros, a cortesia gelada de 2 estranhos que compartilhavam apenas o DNA e sobrenome. Foi ele quem atendeu o telefone quando Isadora ligou numa manhã de maio, a voz embargada e desesperada. Ela havia encontrado seu número através de uma busca na internet, apostando que o irmão de César pudesse ter alguma compaixão pela situação impossível em que se encontrava. Marcus Lancaster,
Perguntou ela, hesitante. Sim. Quem fala? Meu nome é Isadora Santiago. Eu preciso de ajuda, não sei mais a quem recorrer. Marcos conhecia o nome. César havia mencionado casualmente meses antes, durante um dos raros jantares familiares, algo sobre investigar o passado de uma funcionária, cujo pai havia sido envolvido num escândalo antigo da empresa. Mas a voz desesperada da mulher no telefone sugeria algo muito mais complexo que simples curiosidade histórica. O que posso fazer por você, Isadora? Estou grávida do seu irmão. E a esposa dele quer tomar meu filho. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão. Marcos sempre soubera que César era homem de paixões controladas, mas que quando finalmente se deixava levar, fazia-o com intensidade devastadora. E Helena? Helena ele conhecia bem demais para ter qualquer dúvida sobre sua capacidade de crueldade. Onde você está? Perguntou ele. Numa rodoviária. Não sei para onde ir. Vem para Campinas. Vou te buscar. Quando Marcos viu Isadora descendo do ônibus interestadual, ficou chocado com sua fragilidade. Grávida de 6 meses, carregava apenas uma mala pequena e uma bolsa. Os olhos estavam inchados de chorar, a roupa amassada da viagem, o cabelo preso num rabo de cavalo descuidado. Parecia ter 15 anos, não 24. Durante o trajeto para sua casa, ela contou toda a história. O encontro com César, o apartamento secreto, a gravidez inesperada, as ameaças de Helena. Falou com a honestidade crua de quem não tinha mais nada a perder, sem tentar se justificar ou suavizar os fatos. Marcos ouvia em silêncio, reconhecendo no relato dela padrões familiares de comportamento que conhecia bem demais. Meu irmão sempre foi possessivo, disse ele quando ela terminou. Quando quer algo, vai atrás sem medir consequências. Mas quando as coisas ficam complicadas, ele recua. É o que aprendemos com nosso pai. Controlar, dominar, mas nunca se expor verdadeiramente. Ele não é mau homem, defendeu Isadora, surpreendendo-se com sua própria lealdade. Não, mas é covarde. E Helena conhece essa covardia melhor que ninguém. Marcos ofereceu a Isadora o quarto de hóspedes de sua casa. Era simples. Cama de solteiro, guarda-roupa antigo, janela que dava para um jardim pequeno, onde ele cultivava tomates e temperos. Nada parecido com o luxo a que ela se acostumara no apartamento de César, mas havia algo reconfortante na simplicidade, na ausência de pretensão. Por que está me ajudando? Perguntou ela na primeira noite, quando ele trouxe chá de camomila e biscoitos caseiros. Marcos se sentou na cadeira ao lado da cama, as mãos enrugadas ao redor da própria xícara. Porque reconheço alguém que está sendo usada pelos Lancaster. Aconteceu comigo também. Como assim? Meu pai me criou para ser sucessor da empresa, curso de direito, MBA e toda a preparação. Mas quando percebi que tipo de negócios ele fazia, que tipo de homem era necessário ser para comandar aquela empresa, eu recusei. Disse que não seria parte daquilo. Marcos sorriu amargamente. Ele me deserdou na mesma hora. César assumiu meu lugar e nunca mais conversamos sobre aquilo. E você se arrependeu? Nunca. Mas entendo o que é ser rejeitado pela família Lancaster quando você não serve mais aos seus propósitos. Durante os meses seguintes, Isadora floresceu de forma inesperada. Longe da pressão de São Paulo, da vergonha que sentia no trabalho, dos olhares de julgamento que imaginava receber, ela começou a se redescobrir. Marcos a matriculou num curso pré-natal na cidade, onde fez suas primeiras amigas verdadeiras, outras mulheres grávidas que não se importavam com sua história, que a aceitavam pelo que era no presente. Ela ajudava Marcos nas tarefas domésticas, cozinhava pratos que aprendera com a avó, lia vorazmente os livros de história que enchiam a casa dele. À noite, sentavam-se no jardim pequeno e conversavam, sobre tudo: política, literatura, filosofia, vida. Marcos descobriu nela uma inteligência natural que nunca havia sido cultivada, uma curiosidade sobre o mundo que a pobreza e a rigidez religiosa da avó haviam sufocado. Você deveria voltar a estudar, disse ele numa noite de julho, quando ela comentou sobre um livro de sociologia que estava lendo.
Com que dinheiro, com que tempo, vou ter um bebê para criar? Há universidades públicas, programas de assistência para mães solteiras, creche no campus. Marcos a olhou seriamente. Isadora, você é inteligente demais para desperdiçar sua vida se escondendo. Não estou me escondendo. Estou me protegendo. É a mesma coisa. Foi nessa época que César finalmente conseguiu localizá-la. Havia contratado investigadores, usado todos os recursos disponíveis, até que descobriu a conexão com Marcos. Numa tarde de agosto, apareceu na porta da casa do irmão, terno amarrotado, olhos vermelhos, barba por fazer. Parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Isadora estava no jardim, colhendo tomates para o jantar quando o viu. A barriga já estava grande, os movimentos mais lentos, mas havia nela uma serenidade que César não reconhecia. Ela parecia completa, feliz até. Oi, disse ele, incapaz de elaborar qualquer coisa mais sofisticada. Oi, respondeu ela, sem parar de colher os tomates. Você está bem? Estou. E o bebê? Também está bem, é menino. Isadora finalmente o olhou. Vai nascer em outubro. César se aproximou devagar, como quem se aproxima de animal ferido. Isadora, eu sinto muito. Por tudo. Por não ter te protegido, por ter deixado Helena te ameaçar, por... César, ela interrompeu suavemente. Não precisa pedir desculpas. Você fez o que podia dentro das suas limitações. Minhas limitações? Você ainda está casado com ela. Ainda está vivendo a vida que ela exige. Ainda não conseguiu escolher entre sua posição social e isto. Ela apontou para a barriga. Eu escolhi você. Estou aqui. Você está aqui para visitar. Não é a mesma coisa. César sentou-se numa cadeira de plástico ao lado dela, parecendo ridículo e deslocado com seu terno caro no jardim simples. O que você quer que eu faça? Nada. Quero que deixe eu criar nosso filho em paz. Não posso fazer isso. Por que não? Porque não consegue abrir mão do controle. Porque não suporta que eu esteja bem sem você. As palavras acertaram César como socos. Porque eu te amo, disse ele, a voz quebrada. Isadora parou de colher. Tomates. Olhou para ele com uma mistura de ternura e tristeza que partiu o coração dele. Eu também te amo. Mas amor não é suficiente quando você não tem coragem de lutar por ele. César tentou argumentar, implorar, prometer mudanças. Mas Isadora se manteve firme. Ele poderia visitá-los, conhecer o filho quando nascesse, fazer parte da vida da criança. Mas ela não voltaria para São Paulo, não voltaria para ser segredo dele, não voltaria para ser vulnerável aos ataques de Helena. Quando César partiu naquela tarde, sabia que havia perdido muito mais que uma mulher. Havia perdido a chance de ser homem melhor do que seu pai, de escolher o amor acima da conveniência, de construir algo real, em vez de manter apenas aparências. Isadora, por sua vez, chorou até adormecer, mas pela manhã acordou sabendo que havia feito a escolha certa. Pela primeira vez na vida, escolhera a si mesma, e ao filho que carregava, ofereceria algo que ela própria nunca tivera, a liberdade de ser autêntico, mesmo que isso custasse tudo o mais. Gabriel nasceu numa madrugada, chuvosa de outubro, pequeno e perfeito, com os olhos escuros do pai e o nariz delicado da mãe. Isadora segurou-o contra o peito na maternidade pública de Campinas e soube, com a certeza devastadora que só as mães conhecem, que mataria ou morreria por aquela criaturinha indefesa. Marcos estava na sala de espera, nervoso como se fosse ele o pai, distribuindo cigarros para desconhecidos e contando para quem quisesse ouvir que havia se tornado tio. César chegou no dia seguinte, dirigindo como louco desde São Paulo assim que Marcos telefonou. Encontrou Isadora no quarto compartilhado com outras 3 mulheres, amamentando Gabriel com uma ternura que o fez chorar sem conseguir esconder. Ela parecia exausta, mas radiante, transformada pela maternidade numa versão ainda mais bonita de si mesma. Ele é perfeito, sussurrou César, tocando delicadamente a mãozinha do filho. É, concordou Isadora, e é meu. A ênfase na palavra meu não passou despercebida. César olhou para ela,
Viu a determinação feroz nos olhos castanhos. Nosso, corrigiu suavemente. Seu também, se você quiser, mas nas minhas condições. César ficou uma semana em Campinas, hospedado num hotel simples, visitando Isadora e Gabriel diariamente. Aprendeu a trocar fraldas, a fazer o bebê arrotar, a reconhecer os diferentes tipos de choro. Pela primeira vez na vida, experimentou um amor incondicional e absoluto. Olhava para o filho e sentia o coração explodir de orgulho e proteção. Mas Helena não estava inativa. Enquanto César se derretia de amor paternal em Campinas, ela articulava sua própria versão de justiça. Contratou advogados especializados em direito de família, investigadores particulares, até uma equipe de relações públicas para controlar a narrativa caso a situação vazasse para a imprensa. A campanha para destruir Isadora havia começado muito antes do nascimento de Gabriel. O primeiro ataque veio através de uma intimação judicial. Helena, representando os interesses do menor Gabriel Lancaster, movia uma ação de guarda, alegando que Isadora era mãe inadequada. O processo era uma obra-prima de manipulação legal. Pintava Isadora como mulher instável, que seduziu homem casado, engravidou propositalmente para conseguir vantagem financeira e agora mantinha a criança em condições precárias, longe do pai. Eles têm fotos, disse o advogado que Marcos conseguiu para Isadora, um homem sincero, mas claramente sobrecarregado pela complexidade do caso. Fotos suas saindo do apartamento dele de manhã cedo. Recibos de transferências bancárias. Testemunhas que vão jurar que você se ofereceu sexualmente em troca de benefícios. Isadora segurava Gabriel contra o peito, balançando-o suavemente enquanto processava as informações. Testemunhas falsas? Algumas, provavelmente. Outras nem tanto. Helena Lancaster tem muitos recursos para tornar mentira em verdade convincente. A estratégia de Helena era diabólica em sua simplicidade. Ela não negava que Gabriel fosse filho de César. Isso seria impossível com o teste de DNA. Em vez disso, pintava Isadora como manipuladora perigosa que usara a sedução e a gravidez para chantagear a família Lancaster. Mais que isso, alegava que as condições em que Gabriel estava sendo criado, casa simples, renda limitada, mãe solteira, eram inadequadas para uma criança que tinha direito ao melhor que o dinheiro podia comprar. O que ela quer de verdade? Perguntou Isadora. Guarda integral do menino. Quer que você assine a renúncia dos direitos parentais em troca de uma quantia generosa e um acordo de confidencialidade. E se eu recusar? O advogado hesitou. Ela vai à guerra e tem muito mais munição que você. Naquela noite, Isadora ligou para César. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando a ligação. Sua esposa quer comprar nosso filho, disse ela sem preâmbulos. Eu sei. Tentei conversar com ela. Tentou? A voz de Isadora subiu uma oitava. César, ela quer tomar Gabriel de mim. E você tentou conversar? Isadora, é complicado. O divórcio, os negócios, a imprensa... Pare. Isadora interrompeu, a voz trêmula de raiva. Apenas pare. Não quero ouvir suas desculpas. Quero saber uma coisa. Você vai lutar pelo seu filho ou vai deixar sua esposa comprá-lo como se fosse um objeto? O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Vou resolver isso, disse César finalmente. Como? Vou conversar com ela novamente. Vou fazer ela entender. Isadora desligou o telefone. Não havia mais nada a conversar. A guerra judicial que se seguiu foi devastadora para todos os envolvidos. Helena usou cada conexão, cada influência, cada recurso sujo disponível. Espalhou rumores sobre a instabilidade mental de Isadora. Sua propensão ao alcoolismo, baseada numa única noite em que ela havia bebido uísque no escritório de César. Contratou testemunhas, que juravam tê-la visto negligenciando Gabriel, deixando-o chorando enquanto flertava com outros homens. Marcos tentou ajudar como podia, mas suas conexões eram limitadas. César oscilava entre momentos de determinação, quando visitava o filho e jurava lutar por ele, e recuos estratégicos, quando Helena o pressionava com ameaças de escândalo público e ruína financeira.
Foi durante esse período que Isadora tomou a decisão mais difícil de sua vida. Numa noite em que Gabriel chorava inconsolável e ela não conseguia mais distinguir entre as lágrimas dele e as suas próprias, ligou para uma prima distante em Goiás. "Preciso sumir por um tempo", disse. "Você pode me receber?" "Isadora, você não pode fugir para sempre", argumentou Marcos quando ela anunciou seus planos. "Não estou fugindo. Estou estrategicamente me reposicionando." Ela olhou para Gabriel dormindo finalmente em seus braços. "Helena tem razão numa coisa. Ele merece mais do que eu posso dar sozinha. Mas não mais do que ela pode dar. Mais do que o pai dele pode. Dar se tiver coragem de escolher. E se César não tiver essa coragem? Então, pelo menos Gabriel crescerá longe de toda essa loucura. Longe de pessoas que o veem como troféu numa guerra particular." Uma semana depois, Isadora e Gabriel desapareceram de Campinas. Deixaram apenas um bilhete para Marcos. "Obrigada por tudo. Vamos ficar bem. Quando César decidir ser pai de verdade, me procure." César recebeu a notícia como soco no estômago. Contratou investigadores novamente, mas desta vez Isadora havia se preparado melhor. Não deixou rastros, não usou documentos próprios, contou apenas com a rede de mulheres que Marcos nem sabia que existia. Primas, amigas de amigas, uma corrente silenciosa de solidariedade feminina que protege mulheres em fuga. Helena comemorou a vitória prematuramente. Viu? Era só pressionar um pouco que ela mostrou sua verdadeira natureza. Que tipo de mãe abandona o próprio filho? Mas César não via abandono, via proteção. Via uma mulher que amava tanto o filho que estava disposta a sacrificar a própria felicidade para protegê-lo. E pela primeira vez, desde que descobrira a traição de Helena 2 anos antes, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Vergonha profunda de si mesmo. Enquanto isso, numa cidadezinha do interior de Goiás, Isadora trabalhava numa padaria desde antes do amanhecer, Gabriel dormindo num berço improvisado nos fundos da loja. À noite estudava para o Enem através de apostilas emprestadas, determinada a construir um futuro melhor para os dois. Não era a vida que sonhara, mas era uma vida honesta. E pela primeira vez, desde que conhecera César Lancaster, ela voltou a dormir com a consciência tranquila. O que ela não sabia era que César estava prestes a perder muito mais do que sua família secreta. Helena, confiante em sua vitória, havia começado a ser descuidada com seus próprios segredos. E quando os adversários se sentem invencíveis, cometem os erros mais devastadores. A queda de César Lancaster começou com um envelope anônimo, ironia cruel do destino que espelhava exatamente como tudo havia começado 2 anos antes. Desta vez, porém, as fotografias dentro do envelope não eram de sua esposa com outro homem. Eram documentos, contratos fraudulentos, transferências bancárias suspeitas, uma teia complexa de corrupção que conectava o grupo Lancaster a políticos, empreiteiras, e um esquema de lavagem de dinheiro que durava décadas. César reconheceu imediatamente a caligrafia nos post-its colados aos documentos. Helena. Sua própria esposa havia coletado evidências suficientes para destruir a empresa e, por extensão, destruí-lo. A descoberta o atingiu como raio em céu claro. Helena não era apenas adúltera, era criminosa, e usara sua posição privilegiada como esposa para documentar meticulosamente todos os negócios sujos da família Lancaster. O plano dela era diabólico, em sua simplicidade. Caso César tentasse se divorciar ou expor seu próprio caso extraconjugal, ela entregaria todas as evidências à Polícia Federal e à imprensa. A destruição seria total. Prisão, falência, escândalo público que duraria gerações. Helena havia transformado seu casamento numa apólice de seguro contra qualquer tentativa de César de reconquistar autonomia sobre a própria vida. Mas Helena subestimou um fator crucial. Homens desesperados tomam decisões desesperadas. César passou 3 noites sem dormir, analisando os documentos. Reconheceu transações que havia aprovado sem questionar, confiando na expertise do departamento financeiro
que Helena havia gradualmente preenchido com seus próprios aliados. Percebeu como ela manipulara contratos, direcionara licitações, criara empresas fantasmas. Tudo sob o nariz dele, que estava ocupado demais construindo sua própria vida secreta para prestar atenção aos movimentos da esposa. A revelação mais devastadora veio numa pasta separada. Helena havia orquestrado, pessoalmente, a incriminação de Eduardo Santiago em 1999. Forjara documentos, plantara evidências, corrompera testemunhas. O pai de Isadora não apenas era inocente, era inconveniente. Descobrira irregularidades que ameaçavam um esquema muito maior, e Helena, então jovem formada em direito e recém-casada com César, havia visto a oportunidade de provar seu valor para a família Lancaster, eliminando o problema. Eduardo Santiago morrera na prisão não por briga entre detentos, mas assassinado por ordem de Helena. Ela havia contratado presidiários para silenciá-lo permanentemente antes que pudesse falar. Durante o julgamento, o relatório detalhado do assassinato estava ali, arquivado junto com recibos de pagamento e fotografias do corpo. César vomitou 2 vezes lendo aqueles documentos, não apenas por nojo, mas pela compreensão devastadora de que havia passado 20 anos casado com uma psicopata, e que Isadora, sem saber, havia se apaixonado pelo filho do homem responsável pela morte do próprio pai. Foi nesse momento de clareza absoluta que César tomou a decisão que mudaria tudo. Não tentaria negociar com Helena, não tentaria proteger a empresa ou sua própria reputação. Faria a única coisa decente que restava. Entregaria tudo às autoridades, confessaria sua própria participação nos crimes e garantiria que Helena pagasse por décadas de assassinatos e corrupção. Mas Helena havia subestimado também outro fator. Mulheres desesperadas são ainda mais perigosas que homens desesperados. Quando percebeu que César havia descoberto seus arquivos secretos, Helena não tentou negociar ou explicar. Em vez disso, ativou o plano que mantinha como última salvaguarda. Se não podia ter controle sobre César através de chantagem, teria através de Gabriel. Numa quinta-feira cinzenta de dezembro, homens armados e encapuzados invadiram a padaria onde Isadora trabalhava no interior de Goiás. Ela estava alimentando Gabriel no intervalo quando ouviu os gritos da proprietária na parte da frente. Instintivamente agarrou o filho e correu para o depósito dos fundos, trancando-se entre sacos de farinha e caixas de fermento. Mas não havia escapatória. Os homens sabiam exatamente onde encontrá-la. Isadora Santiago? Perguntou uma voz masculina através da porta. Sim, respondeu ela, a voz tremendo enquanto apertava Gabriel contra o peito. Temos uma mensagem da senhora Helena Lancaster. Ou você assina os papéis de guarda voluntariamente, ou nunca mais vai ver seu filho. Que papéis? Onde estão os papéis? Não temos papéis. Vamos levar a criança agora. Os documentos chegam depois. Foi então que Isadora compreendeu a verdadeira dimensão da maldade de Helena. Não se tratava mais de batalha judicial ou chantagem sofisticada. Era sequestro puro e simples. Helena havia decidido tomar Gabriel pela força, confiando que nenhuma autoridade investigaria muito profundamente o desaparecimento de um bebê cujo pai era empresário influente e cuja mãe era mulher pobre e solteira. Isadora tentou barricar a porta, mas os homens a derrubaram facilmente. Gabriel chorava desesperadamente quando foi arrancado dos braços da mãe. Ela lutou como animal ferido, arranhou, mordeu, gritou até a voz faltar. Um dos homens a atingiu com algo pesado na cabeça. A última coisa que viu antes de desmaiar foi Gabriel sendo carregado para fora da padaria, seus bracinhos estendidos em direção a ela. Quando acordou, estava no hospital local com um traumatismo craniano e uma costela quebrada. A polícia havia encontrado a padaria pegando fogo, vazamento de gás, segundo o relatório oficial. A proprietária estava morta, não havia testemunhas, não havia evidências de que alguma criança estivesse no local durante o acidente. Isadora tentou explicar para os policiais que seu filho havia sido sequestrado, mas não conseguiu provar que Gabriel existia.
Não tinha certidão de nascimento. Helena havia se encarregado de sumir com todos os documentos oficiais. Não tinha fotos recentes, vivia de forma tão simples que não possuía nem celular. As únicas pessoas que poderiam testemunhar a existência de Gabriel eram César e Marcos, e ambos estavam em São Paulo, alheios ao que acabara de acontecer. Foi Marcos quem recebeu o telefonema de Isadora do hospital 3 dias depois. Ela chorava tanto que ele mal conseguia entender as palavras. Levaram Gabriel. Queimaram tudo. A polícia não acredita em mim. Marcos, eles levaram meu filho. Marcos ligou imediatamente para César, mas o número havia sido desconectado. Tentou o escritório, mas a secretária disse que ele não estava recebendo ligações. Preocupado, Marcos dirigiu até São Paulo, mas quando chegou à sede do Grupo Lancaster, encontrou o prédio cercado pela Polícia Federal. A operação havia começado na madrugada anterior. César havia entregado pessoalmente todos os documentos que Helena coletara, mais os que ele próprio conseguira reunir sobre as atividades criminosas da empresa. A confissão completa ocupava 40 páginas datilografadas e implicava desde funcionários graduados até políticos federais. Mas César não estava preso. Estava no hospital Albert Einstein, em estado crítico. Helena havia descoberto suas intenções na noite anterior à operação policial e tomou sua própria decisão desesperada. Se não podia salvar a empresa nem sua própria liberdade, pelo menos garantiria que César não vivesse para testemunhar contra ela. O incêndio na mansão de Alphaville foi cuidadosamente orquestrado para parecer acidental. César foi encontrado inconsciente no escritório, com 60% do corpo queimado, intoxicado pela fumaça. Helena, oficialmente, morreu no mesmo incêndio. Seu corpo foi encontrado no quarto do casal, carbonizado além do reconhecimento. Mas Marcos, que conhecia a cunhada melhor que o próprio irmão, suspeitava que o corpo não era dela. Helena era inteligente demais, preparada demais para ser pega por seu próprio fogo. Ele estava certo. Naquela mesma noite, numa mansão isolada em Petrópolis, Helena embalava Gabriel para dormir, cantando canções de ninar enquanto planejava como desaparecer permanentemente do país. O bebê havia chorado pelos primeiros 2 dias, recusando a mamadeira, procurando instintivamente pela mãe. Mas crianças se adaptam, e Helena tinha paciência. O que ela não esperava era que Isadora Santiago tivesse a força de uma mãe desesperada, e que uma mãe desesperada fosse capaz de encontrar recursos que nem ela própria sabia que possuía. Enquanto César lutava pela vida numa UTI em São Paulo, e Helena acreditava ter vencido finalmente a guerra, Isadora caminhava pelas ruas de Goiânia com uma determinação que assustava até ela mesma. Havia vendido tudo o que possuía, pedido dinheiro emprestado para comprar uma passagem de ônibus para São Paulo. Não tinha plano, não tinha recursos, não tinha aliados. Mas tinha algo que Helena jamais conseguiria entender: amor materno. E o amor materno não negocia, não se rende, não descansa até encontrar seu filho. A guerra estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Isadora chegou a São Paulo numa manhã cinzenta de janeiro, carregando apenas uma mochila com roupas e todos os documentos que conseguira reunir sobre o sequestro de Gabriel. O dinheiro mal dava para 3 dias de hospedagem numa pensão barata na Liberdade. Mas ela não precisava de mais tempo. Ou encontraria seu filho rapidamente, ou morreria tentando. Marcos a encontrou no hospital, chorando ao lado da cama onde César lutava para sobreviver. Ele estava irreconhecível. Bandagens cobriam a maior parte do corpo. Tubos o mantinham respirando, monitores apitavam constantemente. Os médicos haviam dado 30% de chance de sobrevivência. Ela levou Gabriel, disse Isadora sem preâmbulos quando Marcos se aproximou. Helena está viva e levou meu filho. Como você sabe que ela está viva? Porque conheço esse tipo de mulher. Minha avó sempre dizia: demônio não morre fácil. Helena não morreria sem levar tudo o que quer consigo. Isadora segurou a mão bandada de César. E ela sempre quis Gabriel. Marcos havia trazido cópias dos documentos que César entregara à polícia.
Quando mostrou para Isadora as evidências sobre a morte de Eduardo Santiago, ela não chorou. Ficou calada por longos minutos, processando a revelação de que seu pai havia sido assassinado pela mulher que agora mantinha seu filho refém. 25 anos, murmurou finalmente. 25 anos acreditando que meu pai era criminoso. 25 anos carregando essa vergonha. Isadora, ela matou meu pai, arruinou minha família, destruiu minha infância e agora quer roubar meu filho. Isadora se levantou, uma fúria fria tomando conta de seu rosto. Não vou deixar. A polícia está procurando. A polícia não vai encontrar. Helena é inteligente demais. Tem dinheiro demais. Conexões demais. Isadora beijou a testa de César através das bandagens. Mas eu vou encontrar, porque sou mãe. E mães sempre encontram seus filhos. Durante as semanas seguintes, Isadora transformou-se numa investigadora obsessiva. Usou os últimos reais para imprimir cópias de fotografias de Gabriel, colou-as por toda São Paulo, conversou com porteiros, faxineiras, seguranças, pessoas invisíveis que Helena jamais notaria, mas que veem tudo. Dormia em albergues, comia, quando conseguia dedicava cada minuto acordada à procura do filho. Foi uma faxineira de um prédio comercial em Vila Madalena que deu a primeira pista. Vi essa criança, disse, olhando a foto de Gabriel. Uma mulher elegante trouxe ele para uma consulta médica no 5º andar. Pediatra particular. Bebê chorava muito, ela parecia nervosa. Isadora correu para o consultório. O médico, inicialmente relutante, concordou em ajudar quando ela mostrou os documentos provando ser mãe de Gabriel. A mulher disse que a criança estava com problemas de adaptação desde que perdeu a mãe num acidente, explicou ele. Prescreveu sedativo leve para ajudar no sono, mas algo me incomodou. O bebê não parava de procurar por alguém, como se procurasse a mãe verdadeira. Ela voltará. Disse que sim. Próxima consulta marcada para quinta-feira. Isadora não esperou pela consulta. Convenceu o médico a ligar para Helena, inventando uma emergência que exigia consulta imediata. Helena mordeu a isca. Não podia levar Gabriel a outro médico sem levantar suspeitas. E o bebê realmente precisava de cuidados. Na tarde de quarta-feira, Isadora se escondeu no banheiro do consultório quando Helena chegou. Através da porta entreaberta, viu seu filho pela primeira vez em 2 meses. Gabriel estava magro, pálido, os olhinhos sem brilho, mas estava vivo. E quando ouviu a voz de Isadora conversando baixinho com o médico na sala ao lado, começou a chorar. Não o choro irritado de bebê incomodado, mas o choro de reconhecimento, de alívio. Helena percebeu imediatamente. Onde está ela? Perguntou, a voz gelada. Onde está quem? Fingiu o médico. A puta que me seguiu até aqui. Isadora Santiago. Isadora saiu do banheiro. Pela primeira vez, as 2 mulheres se encararam como iguais. 2 feras lutando pelo mesmo filhote. Helena segurava Gabriel possessivamente, mas o bebê estendia os bracinhos desesperadamente em direção à mãe verdadeira. Devolve meu filho, disse Isadora, a voz calma, mas implacável. Seu filho? Você abandonou esta criança. Fugiu como covarde quando as coisas ficaram difíceis. Fugi para protegê-lo, de você. Helena riu com amargura. Protegê-lo? Olha onde você está. Sem dinheiro, sem casa, sem futuro. O que pode oferecer para ele? Amor. A única coisa que você nunca conseguiu dar para ninguém. Amor não paga escola particular, plano de saúde, futuro garantido. Não, mas ensina a pessoa a ser humana, coisa que você nunca foi. O confronto poderia ter durado horas, mas Gabriel começou a chorar mais alto, estendendo os braços para Isadora com desespero que partia o coração. Helena olhou para o bebê, depois para Isadora, e por um momento sua máscara de frieza rachou. Ele nunca vai me amar, admitiu a voz quebrada. Não importa o que eu faça, ele sempre vai procurar por você. Porque eu sou mãe dele, e você sabe disso. Helena entregou Gabriel para Isadora sem resistência. No momento em que o bebê tocou o colo da mãe, parou de chorar instantaneamente.
aninhando-se contra ela como se nunca tivessem sido separados. Não acabou, disse Helena, recompondo-se. Vou desaparecer, começar nova vida em outro país, mas você nunca estará segura. Nunca saberá quando vou voltar para terminar o que comecei. Não vai voltar, disse Isadora com certeza absoluta. Como pode ter tanta certeza? Porque César está acordando, e quando ele souber o que você fez, não haverá lugar no mundo onde possa se esconder. Helena empalideceu. Se César realmente sobrevivesse, se recuperasse, se decidisse caçá-la, ela realmente não teria escapatória. Ele conhecia todos os seus segredos, todas as suas rotas de fuga, todos os seus planos. Você tem uma escolha, continuou Isadora. Pode fugir agora e passar o resto da vida se escondendo, ou pode se entregar e enfrentar as consequências do dizendo-os. Talvez, talvez num futuro muito distante, encontre alguma paz. Helena olhou uma última vez para Gabriel, que agora dormia tranquilo no colo de Isadora. Cuidem bem dele, disse, e saiu do consultório. Foi presa 3 dias depois no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para o Paraguai com documentos falsos. Não resistiu à prisão. Parecia quase aliviada por não ter que fugir. César acordou na semana seguinte, ainda fraco, mas consciente. A primeira palavra que disse foi Gabriel. A segunda foi Isadora. Marcos havia preparado ele para tudo. A prisão de Helena, a recuperação de Gabriel, o fato de Isadora ter passado meses procurando o filho sozinha. Quando Isadora apareceu, no hospital carregando Gabriel, César chorou como jamais havia chorado na vida. Não apenas por reencontrar o filho, mas por ver a mulher que amava transformada em algo ainda mais forte e belo do que ele lembrava. A adversidade havia forjado Isadora numa versão de si mesma que ele mal reconhecia. Confiante, determinada, poderosa. Sinto muito, disse ele quando conseguiu parar de chorar. Por tudo, por não ter protegido vocês, por ter sido covarde, por... Chega! Interrompeu Isadora, sentando-se na cama e colocando Gabriel nos braços do pai. Não quero mais desculpas. Quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Vou reconstruir. Não a empresa. Essa está acabada. Mas a vida. Nossa vida. Se você me deixar. Isadora ficou em silêncio por um momento, observando César, segurar Gabriel com infinito cuidado, sussurrando promessas de proteção no ouvido do filho. Não vou ser seu segredo nunca mais, disse finalmente. Nunca mais, prometeu César, e não vou aceitar migalhas de atenção entre seus outros compromissos. Você e Gabriel são o meu único compromisso. E se a sociedade nos rejeitar? Se suas antigas conexões virarem as costas? César sorriu pela primeira vez em meses. Então vamos criar nossa própria sociedade, nós 3. 6 meses depois, eles estavam casados numa cerimônia simples, na casa que Marcos comprara em Campinas. Longe da loucura de São Paulo, perto da universidade onde Isadora havia começado a cursar pedagogia. César vendera tudo o que restara de seus bens para pagar indenizações às vítimas dos crimes da empresa e garantir o futuro da família. Não era a vida de luxo que ele conhecera antes, era melhor, era verdadeira. Na noite do casamento, enquanto Gabriel dormia no quarto ao lado e Isadora descansava em seus braços, César sussurrou no escuro. Obrigado. Pelo quê? Por me ensinar que o amor não se conquista, se constrói. Isadora beijou seu pescoço cicatrizado pelo fogo. Obrigada a você. Pelo quê? Por finalmente escolher lutar por nós. Do lado de fora, uma chuva suave começava a cair, lavando o mundo para um novo começo. E dentro de casa, uma família construída sobre as ruínas de 2 vidas destroçadas, finalmente encontrava a paz que sempre estivera ao alcance, esperando apenas que tivessem coragem suficiente para escolhê-la acima de tudo o mais.